Olá pessoal, então desculpem a demora, mas esse mês realmente foi difícil com o final de uma série de questões, mas estamos finalmente aqui para falar sobre o livro Inventando Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud, né, do historiador Thomas Laqueur. Uh, é o nosso primeiro livro, né, desse projeto de extensão chamado Harmonizando a Diferença, e ele marca então as nossas leituras de novembro de 2020. Para quem não conhece, então, o historiador Thomas Laqueur, né, ele tem mestrado e doutorado na área de História, ele já é aposentado, né, ele nasceu em 1945, então ele já é professor eméritus da Faculdade de Berkeley, né, nos Estados Unidos, ali próximo de São Francisco, onde ele foi professor Ellen Fawcett, né, que é uma grande historiadora, né, para quem não conhece. Então, o Thomas Laqueur, ele vai ter esse grande livro, né, ele é o marco da carreira dele, né, e também da história dentro né, desses estudos da história da ciência. Então, ele foi lançado em 1990 pela Harvard University Press e aqui no Brasil ele é lançado em 2001 pela Relume do Mará. Ele ainda não tem, né, é um livro esgotado, então ele realmente é um livro que a gente só tem acesso em livraria, em bibliotecas, né, ou né, de formas ilegais na internet, porque justamente ele nunca foi reeditado. E pelo que eu olhei, a gente só encontra exemplares muito caros, né, dentro de lojas online. E a grande questão desse livro é justamente a hipótese dele, né, que ele vai demonstrar a partir de toda uma concepção, toda uma concepção histórica, né, de uma série de relatos, de uma série de textos, imagens, né, toda uma construção realmente com material histórico desse modelo de sexo único, né? O argumento dele é que a gente tem um modelo de sexo único que vai funcionar por mais de 2000 anos na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade aqui pensada em termos de história da filosofia ocidental, até que no final do século XVIII, começo do século XIX, a gente tem a formulação de um modelo de dois sexos, né? Que é o que a gente está acostumado, mais acostumado, digamos, né? Porque a pressuposição dele é que o modelo de sexo único ele não desapareceu, ele funciona ainda, né, para colocar para colocar outras coisas em questão. Mas a grande construção dele é de nos dizer que existia um modelo diferente de sexo, né? Então a produção da diferença ela é uma questão contemporânea. É essa a grande questão que ele vai trazer no final do livro, né? E ele é muito importante porque uma série de pesquisadores e pesquisadoras vão partir de pressupostos colocados por ele. A professora Fabiola Roden, né, que a gente vai ler o livro na semana que vem, vai partir, vai dialogar muito com esse livro. Então, a gente vai ver por que ele é um marco tão importante, né, quando a gente vai depois falar sobre hormônios, que afinal das contas é um tema que ele muito rapidamente vai passar no sexto capítulo e não vai ser necessariamente um dos marcos maiores da pesquisa dele, né, justamente porque ele termina em Freud, né, então ele termina no começo do século XX e a construção, descoberta dos hormônios, como a gente vai ver com a professora Fabiola e depois com o texto da Outshorn, né, da Nellie Outshorn, com o livro dela, nós vamos entender um pouco melhor essas questões. Mas o que ele lança a mão aqui, né, que é essa ideia de como a produção da diferença faz parte de um tipo específico do modelo de dois sexos e não mais desse modelo do sexo único, é que é importante para a gente entender melhor esses outros autores, e autoras no caso, né? Autoras, porque o Thomas Laqueur foi o único homem que eu elegi para
trabalhar nesse projeto de extensão. Então, a estrutura do livro são 6 capítulos. Ele é muito interessante porque ele não tem um capítulo de conclusão, né? Para quem leu todos os capítulos, ele simplesmente termina, né, com uma forma abrupta, mas pelo menos o capítulo 1 funciona como uma boa introdução ao que ele está, né, produzindo. E esses 6 capítulos a gente pode pensar que os 4 primeiros falam muito mais desse modelo de sexo único, e os 2 últimos então é quando ele vai fazer esse confrontamento com o modelo de 2 sexos e o que está em jogo nessas questões. Agora eu vou passar um pouco sobre cada um dos capítulos, né, para a gente conseguir entender melhor o argumento dele e o que necessariamente é interessante de ser recapitulado e trazido, né, para jogo quando a gente está falando sobre o processo de produção dos hormônios, né, ou como eu estou tentando trabalhar essa ideia de harmonizar a diferença, né? Harmonizar e hormonizar, né? Esse que é o jogo de palavras. Bom, no capítulo 1 ele vai apresentar o argumento central dele, né, que como foi o que eu falei antes, é essa passagem de modelo de sexo único para o modelo de 2 sexos. E para ter um ponto de partida nessa narrativa, ele vai nos relatar, né, ele enquanto historiador do período medieval, principalmente, ele vai notar o quanto que existia uma importância sobre o orgasmo feminino dentro desses textos, né, até o século XVIII. Então ele começa a se questionar por que some essa importância do sexo feminino dentro da nossa filosofia da separação dos sexos, né? Para isso, ele começa primeiro com um caso, né, que está dentro desses textos, de um médico, né, que está muito interessado em entender a separação entre a morte real e a morte aparente. E aqui é uma questão muito colocada, né, pontualmente, que é essa dificuldade, por exemplo, de certas doenças ou certos distúrbios ou síndromes que faziam a pessoa parecer morta, mas não necessariamente estar morta, né? E isso leva então a um caso que ele vai relatar de uma jovem aristocrata que engravida mesmo no estado de morte, né? Então ela vai ser dada como morta. Um monge que está passando pela cidade vai velar o seu corpo, né, para ser enterrado no outro dia. Só que esse monge, notando que ela estava supostamente ainda, né, muito com sinais muito aparentes de estar ainda viva, ele vai né, violentá-la, no caso. O Thomas Laqueur não coloca nesses termos, né, mas podemos pensar, né, que justamente foi uma violência, ela não estava consciente. E ele vai acabar engravidando ela. E no outro dia, quando eles estão enterrando ela, ele já partiu da cidade, né, tendo notado o que ele fez. Ela vai acordar. Ela acorda dentro, né, do seu caixão e alguns tempos depois ela se descobre grávida, né? Sempre numa narrativa de que ela era virgem, né? Então ela e os pais não entendiam. Os pais então aplicam um castigo moral dela, que é colocá-la num convento, já que um filho bastardo, né, não tinha espaço dentro daquele momento. E anos depois, então, esse monge volta, agora né, tinha enriquecido, volta para essa cidade, contam para ele desse caso, ele vai até o convento e eles acabam né, recuperando essa história e se casando, né? Tem um final feliz, toda essa crônica que o médico vai dizer. O que o Thomas Laqueur vai chamar a atenção é que o questionamento não é em termos da gravidez, né? Não é em termos de que a consciência ou a falta de consciência faz com que ela fique grávida, mas sim uma preocupação de que ela deveria sim estar viva e ela deveria ter dado sinais, né, para ela poder ter engravidado, né? Então isso fala sobre uma série de coisas que a gente vai ver sobre a questão do modelo do sexo único, de quanto o orgasmo, né, como ele era colocado como essencial, né, no caso do homem, né, para expelir o esperma, ele precisava do orgasmo. No modelo do sexo único, dentro dessa simetria e igualdade, também se pressupunha que a mulher precisava, então, gozar
para conseguir engravidar. Então, toda a pressuposição vai ser de que ela teria dado sinais de que ela estava viva, né? Ela poderia estar num estado de falsa consciência, mas ela deveria ter dado sinais que esse monge deve ter notado, ou seja, ela deveria ter gostado dessa relação. E aqui tem uma série de colocações, então, sobre a questão da pequena morte, né? Ou la petite mort, como é colocada essa noção do orgasmo em francês, né? Então, isso em tempos modernos a gente pensaria, né, como a mulher não precisaria gozar e nem também estar consciente para engravidar, né? Então, aqui essa noção de presença e ausência do orgasmo, ela passa a ser entendida para nós, né, no modelo de dois sexos, como um marco da diferença sexual, né? Essa linguagem marca a visão dessa diferença. E isso a gente vai ser o ponto que ele vai chegar no final com o Freud, tá? O que é interessante pensar aqui é como o médico no século XVIII ele se preocupa muito mais, né, de uma falsa consciência, né, ou um estado onde mesmo não estando consciente essa mulher teria dado sinais de que ela gozou, de que ela está viva, e esses sinais que teriam produzido, então, essa gravidez, né? Ao contrário de como a gente pensaria no modelo de dois sexos, onde a mulher não precisa estar nem consciente nem gozar para engravidar. Então, o que ele vai começar a demonstrar aqui é que a gente passa de um modelo de, né, de uma igualdade de sexos, muito marcado dentro dessa concepção de que os órgãos genitais, né, masculinos são tomados como base, os feminismos são colocados então como a inversão, e dentro dessa categoria, né, se o homem precisa gozar para emitir o esperma, para produzir uma outra vida, a mulher também deveria fazer esse processo, só que esse processo era interno, né? Então ela precisaria gozar justamente para produzir, né, esse desejo e juntar então o esperma com a menstruação, como a gente vai ver, né? O sangue menstrual era conhecido então como esperma feminino. E agora, no modelo de dois sexos, é o contrário, né? A gente tem um dimorfismo sexual, uma incomensurabilidade entre os sexos, né? Que não é necessariamente comparável, né? Eles se colocam dentro dessa construção da diferença e não mais da igualdade. Então, o que ele vai chamar a atenção, né, que vocês leram nesse capítulo, é justamente como o modelo de sexo único, o sexo era uma categoria sociológica e não ontológica, né? O que a gente pensa como gênero, na verdade, era tomado como primário ou real, né? E a gente vai desenvolver isso mais nos próximos 3 capítulos. O que isso significa dizer, né? Como ele vai falar na página 19, ser homem ou mulher era manter uma posição social, um lugar na sociedade, assumir um papel cultural, e não ser organicamente um ou outro de dois sexos incomensuráveis, né? Então, aqui ele começa a lançar mão de o que terá acontecido para a gente ter passado, né, desse modelo do sexo único para o modelo dos dois sexos. E ele vai levantar 2 questões que ele vai trabalhar durante o livro, né? Uma epistemológica, de como existe um tipo de ruptura trazido pelo iluminismo, onde a gente não pensa mais o corpo como um microcosmo de uma ordem maior, e isso está muito representado, né, quando a gente vai trabalhar principalmente no capítulo 4 e 5. E o segundo seria uma ordem política, né? Como uma série de autores, como o próprio Michel Foucault vai trazer num livro conhecidíssimo dentro dessa área de estudos, né, que é a História da Sexualidade, a gente tem uma produção de novos tipos de poder, né, que estão sendo colocados em jogo no processo de formação de Estados-nações, onde a gente vai ter uma série de processos revolucionários, como a Revolução Francesa e o movimento de independência e constituição dos Estados Unidos, né, que vão mudar as formas de entendimento da política, né, para uma política representativa, uma política uma política democrática, né, uma política voltada para o cidadão comum. Então,
essas novas formas de subjetividade, elas são condicionadas a essas mudanças políticas também, né? Que sai de um regime completamente ou colonialista, né? Como no caso dos Estados Unidos, ou em regimes monárquicos absolutistas, como é o caso da França. Então, dentro dessas transformações, né, e essas preocupações que nós temos estatais, né, de como o Estado vai começar a perceber, a gente também tem um movimento que é um processo cada vez maior de doutrinação, e aqui doutrinação num sentido de domesticação do corpo, né? Ou seja, se dentro desses regimes anteriores, né, você tinha uma forma de poder muito controlada, onde o princípio da morte, né, o princípio de poder matar do rei era o modus operandi, né, ou seja, se você fizer algo contra o rei, você vai ser morto. Nesses novos regimes, né, que o Michel Foucault vai chamar de biopoder, a gente tem o contrário, a gente não pode matar essas pessoas justamente porque o Estado precisa dessas pessoas como mão de obra, né? Você não pode necessariamente só extorquir taxas, né? Ou outras formas de enriquecimento para esse Estado. Então, né, você tem constituições de fábricas e uma série de outras questões que precisa domesticar esses corpos para poder trabalhar dentro desses circuitos novos de trabalho, essas novas produções. Então essa domesticação, né, esse processo de conformar essas subjetividades, elas também passam por um regime de produção e captura do sexo, né? Como o Maurice de Godelier vai falar, a sociedade passa a perseguir a sexualidade do corpo, né? E isso compactua muito com o Michel Foucault vai falar, justamente de que nunca antes na história, né, a gente teve uma variedade e uma larga dispersão dos aparelhos inventados para falar, fazer falar, para obter que fale de si mesmo, para escutar, registrar, transcrever e redistribuir o que se diz sobre o sexo, como a gente vai ter na história no momento atual, né? Então aqui a gente começa a ter uma exigência de falar sobre o sexo, que justamente o torna enquanto uma fábula indispensável à economia infinitamente proliferante dos discursos sobre o sexo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa vontade de falar sobre o sexo, ela muda, né? A dinâmica iluminista, que depois vai fundar as ciências, como por exemplo a medicina como a gente conhece nos dias de hoje, né, como Michel Foucault vai falar no Nascimento da Clínica, as concepções de ciências sociais, como por exemplo a sociologia, a antropologia, a ciência política, né, elas são constituídas dentro dessas necessidades de produção, né, a psicologia também, mas de produção desses novos cidadãos, né, cidadãos, que vão fazer, né, ter essa docilidade para trabalhar nessas novas relações e também se adequar a essa nova normativa, né, essas novas relações que estão sendo estabelecidas em termos de produção. E o que o Michel Foucault vai chamar a atenção e que também vai perpassar, né, toda essa discussão com o Thomas Laqueur é o quanto isso está imbricado com com a centralidade que o sexo então vai tomar dentro das preocupações do Estado, então dentro das preocupações da ciência, né? Mas, como o Thomas Laqueur vai falar, o sexo, assim como o ser humano, ele é sempre contextual, né? E a gente vai pensar isso de uma forma mais específica agora. Quando a gente começa a entender justamente, né, que quando nós estamos falando sobre todas essas diferenças e todas essas questões, principalmente em termos, né, antigos, nós temos uma dificuldade muito grande de que uma boa parte dessa história foi apagada, né? Nós não temos como saber como as pessoas agiam necessariamente em termos de uma cultura grega, né? A gente tem textos e literaturas que falam sobre isso, né? E
o Thomas Laqueur então faz uma chamada para pensar um pouco sobre isso, né? E ali na página 28, então, ele coloca, né, que a literatura, da mesma forma, constitui o problema da sexualidade e não é apenas seu espelho imperfeito. Como argumenta Barbara Johnson, é a literatura que habita o próprio coração do que torna a sexualidade problemática para nós, animais falantes. A literatura não é apenas um investigador frustrado, mas também um incorrigível perpetrador do problema da sexualidade. A diferença sexual, portanto, parece já estar presente na forma como constituímos o significado. Já faz parte da lógica que impulsiona a escrita. Através da literatura, a representação genérica é dado o conteúdo. Não só as atitudes com relação à diferença geram e estruturam os textos literários, como os textos geram a diferença sexual, né? Então o que ele está chamando a atenção é justamente que a literatura fala sobre esses processos, né, maiores, subjetivos, né, políticos e sociais, assim também como ela produz essa diferença, né? Então, por mais que a gente não esteja dentro de um jogo de entender se essas coisas eram realmente colocadas em prática ou não, mais do que isso, entender que essa literatura ela está se autorreferenciando, né? Ela está se citando, ela está se construindo a partir de um tipo de raciocínio lógico, constituindo dentro desse diálogo, a gente sabe que isso produz algum efeito. E um desses efeitos é justamente essa tentativa da estabilização de uma diferença sexual, né? Então, aqui o que ele chama atenção é que mesmo que a gente não tenha acesso a esses movimentos, né, cotidianos das pessoas, não significa que a gente não está acessando de alguma forma como isso estava sendo engendrado, né? E por fim, nesse primeiro capítulo, ele chama a atenção de que quando todos esses médicos e todas essas questões que a gente vai passar por agora estão se perguntando, né, por que a mulher, ou seja, por que a mulher tem ovário, por que a mulher não expele esperma, por que a mulher é mais fraca, o que eles estão se perguntando, na verdade, é por que o homem, né? Por que o homem é mais forte? Por que o homem expele esperma? Por que o homem é o ser perfeito, né? Então, a grande questão dele aqui é demonstrar como o homem, né, é colocado enquanto o modelo referencial dentro da Constituição, tanto do sexo único quanto do sexo do sexo incomensurável, né, do sexo da diferença, do sexo dimórfico, justamente porque é a partir a mulher aparece como a produção dessa diferença, né? Ela sempre aparece como alguém que vai ser colocado em justaposição para justificar as questões masculinas de superioridade e todas as outras construções, né? Bom, tendo colocado de uma forma mais ampla essas questões, agora a gente vai passar muito pontualmente, né, sobre como ele vai trabalhar com isso a partir de temas muito específicos, né? No capítulo 2, que é chamado Destino é Anatomia, ele vai estar justamente preocupado em como que a gente pode pensar o começo desse modelo do sexo único. Então ele vai, obviamente, começar com os gregos, né, e com dois autores, principalmente. O primeiro, o Galeno de Pérgamo, né, que é um médico do século segundo e terceiro, né, ele, na verdade, morre no começo do século terceiro. E o Aristóteles, né, que vai estar ali no século IV a.C., né? Então a gente já está falando uma separação aí de uns 6 séculos entre eles. Mas é importante dizer que o Galeno está justamente conversando com uma série de proposições que o Aristóteles vai estar trazendo, né? Então o Galeno ele vai justamente ser um dos primeiros médicos, né, que vai falar junto com o Hipócrates dessa constituição de como as mulheres, na verdade, são homens invertidos, que apenas teriam órgãos, os mesmos órgãos, mas em lugares errados, né? Então aqui o que se refere, né, do que ele se refere é justamente de
se a mulher tem um, né, um canal vaginal, que na verdade, né, é bom estabelecer de princípio que os nomes que a gente vai chamando aqui não são necessariamente utilizados na época, né? Mas se o homem tem um pênis, essa mulher tem um canal interno que seria esse pênis invertido, né? A cabeça do pênis seria, o escroto do pênis seria justamente o útero, né? Os testículos seriam os ovários, né? Então, todas essas comparações, elas são colocadas enquanto inversão, né? Que diferenciam-se muito mais no sentido de desigualdade, né? Do que elas fazem ou não em termos de desigualdade, do que em termos de diferença, né? Então, o que o Galeno vai dizer é justamente que essa biologia, ela registrava uma verdade superior, né? Então a anatomia era uma metáfora da perfeição menor da mulher, né? Enquanto o homem seria essa perfeição maior. E o que seria então essa diferença, né? Essa desigualdade entre esses órgãos que seriam na verdade iguais? Essa desigualdade seria produzida pela presença do calor ou, né, pela sua ausência nos corpos femininos. Então, a falta de calor em corpos femininos justamente faria com que não se expulsassem esses órgãos e esses órgãos ficassem internos. Então, isso é uma coisa que vai estar muito presente, né, até recentemente. A gente pode pensar essas noções, né, de presença de calor, ausência de calor, para pensar em condições não só sexuais, mas, né, outras questões corporais. Mas aqui essa noção de falta de calor, ela vai estar condicionada dentro de todas as questões para pensar essa desigualdade entre homens e mulheres, né? Então os homens, como têm mais presença de calor, eles são mais dinâmicos, eles são mais fortes, eles são mais aptos pensadores, né? Enquanto as mulheres, por terem menos calor, elas precisam ser mais reservadas, elas não vão ser tão fortes, né? Então essa desigualdade, né, entre a presença ou a ausência de calor é o que justifica essa diferença, né, entre os órgãos internos e externos. Isso vai estar muito relacionado com o que o Aristóteles vai falar, né? E aqui é muito interessante pensar, porque o Aristóteles justamente vai fundamentar algumas dessas questões. E dentro do Aristóteles, a gente vai ter uma inversão, né? Então, enquanto as construções sociais com carga ideológica, né, o que a gente pode pensar atualmente enquanto gênero, né? Ou seja, essas noções, por exemplo, de papéis sexuais, né? Ou seja, a mulher é a mãe, dona de casa, o homem vai pra rua, é o empresário, é o dono do lar, né? O chefe do lar, a mulher é a dona do lar. Todas essas questões que atualmente a gente pensa, né, dentro de críticas feministas ou, né, dentro de estudos sobre gênero e sexualidade, na verdade elas eram colocadas como fatos indubitáveis, né, como verdades naturais, ou seja, o que a gente entenderia como gênero atualmente, na verdade seria constituído enquanto sexo, né? E os fatos básicos da diferença sexual, né, ou seja, o que a gente pensa atualmente como sexo, nessas questões, por exemplo, de útero, vagina, essas questões, por exemplo, maiores de diferenças hormonais, né? Isso eram pensadas enquanto observações contingentes e filosoficamente pouco interessantes sobre a espécie específica em certas condições. Então, o Aristóteles ele já fundamenta essa construção, né, que vai espelhar todo esse modelo do sexo único, onde as questões maiores são as questões com cargas de construções sociais, né? E não essas diferenças que estão colocadas, né? Porque as diferenças que estão colocadas elas são menores em relação a o que necessariamente essa natureza ou essa anatomia traz em termos dessa metáfora da perfeição do homem, né? E isso pode ser muito bem percebido, como o Lacan vai chamar a atenção, pela falta de vocabulário em relação à diferença da anatomia genital, né? Então, por exemplo, em vez de se falar sobre processos diferentes, né, como a gente tem atualmente, né, sobre o óvulo e o sêmen, a metáfora para se pensar a procriação, né, ela
é utilizado em termos de sangue. Então o sangue é esse líquido que nós temos dentro do corpo e que vai se modificando, né? Então, por exemplo, a noção do ciclo menstrual feminino, como a gente pensa atualmente, ela é outra, né? Dentro dos gregos. Ela parte, por exemplo, de uma noção de que a mulher ela menstrua justamente porque esse sangue que foi colocado lá era para se juntar ao sêmen, né, masculino, e então gerar uma vida, né? Então o sangue menstrual ele na verdade é parte, né? Ele seria o contraposto ao sêmen, né? Ele seria né, o par do sêmen. Justamente por quê? Porque o sêmen ele é entendido como a melhor parte do sangue. Né? O sêmen, por essa noção do branco, né, ele tem uma série de metáforas, como por exemplo as ondas do mar que batem nas rochas e formam a espuma, né? E a espuma é branca. Ou quando a gente derrama um vinho, também tem a espuma branca. Então essa metáfora da espuma branca, ela é utilizada para dizer que o sêmen seria a espuma branca do sangue, né? Assim como, por exemplo, o leite também seria a espuma branca, né? Ou seja, a parte mais purificada desse sangue de menstruação, que vai subir, passar por esse processo e sair em forma de leite dentro do, né, para alimentar essa criança. Então, a metáfora da menstruação ela é muito potente porque ela vai dizer que, por exemplo, quando não teve um sucesso na fecundação, a mulher simplesmente menstrua, ela sangra, né, porque esse sangue não tem mais aproveitamento. Quando ela está grávida, esse sangue está ali colocado e produzindo a criança. E depois, quando ela está amamentando, esse sangue não vai, né? Ela não vai perder sangue justamente porque esse sangue está sendo transformado em leite. Então, aqui é muito interessante pensar isso, né? Como ambos vão ter essa colocação dessa ejaculação, ou, né, ou desse sangue que vai participar. Assim como ambos teriam que gozar para ocorrer a gravidez, né? Justamente porque o encontro desse sangue, né, com esse sêmen precisa dessa predisposição do gozo, né? E aqui a gente tem umas questões mais específicas, né? Como isso se junta a uma ideia do Hipócrates da pangênese, né? Ou seja, tanto o sêmen quanto esse sangue menstrual, eles representariam o corpo da pessoa, né? E que explicariam então essa diferença sexual que está sendo estabelecida, por exemplo, na gravidez, né? Então, se a semente mais forte é o sêmen, né? Se o homem é forte o suficiente e a semente dele é suficientemente forte, vai nascer um homem. Se a semente dele é fraca, né, e a semente da mulher é forte, vai nascer uma mulher. Se as duas são fracas, obviamente vai nascer uma mulher, né, porque não tem a possibilidade de algo fraco ser masculino. Então, aqui a pangênese ela vai ser colocada dentro dessas questões, né? Então, o sêmen só pode produzir homens, ele só não vai produzir homens quando ele for fraco, né? E a mulher ao contrário, né? Mesmo que quando o sangue dela é forte, ela produz um homem, né? Se o sangue e o sêmen são fortes, ela produz um homem porque justamente levaria à perfeição. Então as metáforas, né, utilizadas para a gente pensar todas essas questões, elas retraduzem todas essas o que a gente pensaria atualmente como essa carga de gênero, né? Então o sexo ele é pensado como a gente pensa o gênero atualmente, né? A verdade do sexo é a verdade do gênero. E nesse sentido, né, essa provocação em relação ao gozo também demarca uma noção de que a mulher precisaria gozar justamente porque ela precisaria ter vontade, né, de engravidar. Isso desloca uma série de outras questões que também é importante falar. Uma delas é como o local do desejo, né, ele não é colocado necessariamente nessa construção heterossexual que a gente vai ter formulada por Freud, né, mas necessariamente numa questão de honra e status. Então, o que o Lacan vai chamar a atenção é que a atração ela poderia ser produzida para ambos os sexos, né? A gente tem, por exemplo, vários relatos, e isso é muito utilizado dentro do movimento LGBT, né? De que nós teríamos relações entre homens, entre os gregos, né? E isso, né, se produziria por todas as histórias.
por toda a história, né? Mas o que o Thomas Laqueur quer chamar a atenção aqui é que isso faz parte desse processo de um sexo único. Por que isso faz parte? Porque, bom, a questão não é necessariamente de que o homem não poderia ser atraído por algo tão perfeito quanto um outro homem, né? Isso estaria até sendo predito por esse tipo de modelo, né? O homem se atrair por outros homens, o homem querer só manter relações sociais com outros homens faz parte desse projeto de, né, desse espelhamento desse microcosmo, né, que seria o corpo, em relação à natureza, esse macrocosmos, né? Então aqui o que importa não é necessariamente ter atração ou não ao mesmo sexo, mas sim qual o papel que é assumido nessa relação, né? Então, um homem ser ativo não é o problema, né? O problema é quando ele quebra o seu papel social. Então, um homem ser passivo, ele estaria colocado dentro do papel feminino, né? Então ele estaria num processo de imperfeição. E isso quebra com o status e a honra. A mesma coisa uma mulher que é ativa com outra mulher, né? Tem relatos, por exemplo, de mulheres que excitavam outras mulheres a partir né, de massagens ou de produzir calor no clitóris ou em outras partes ali, né? Por exemplo, no canal vaginal de uma outra mulher. A mulher que estava recebendo essa massagem, né, ou estava participando desse sexo com essa outra mulher, ela não era tomada como uma desviante, né? Porque ela continuava estabelecendo o papel social que era colocado a ela. O problema era essa outra mulher que estava querendo assumir um papel masculino, né? Então aqui volta-se a pensar essa questão de como o sexo era uma questão de gênero, não era uma questão social. Tanto que, por exemplo, pessoas escravizadas não tinham sexo dentro dessa literatura, principalmente do Aristóteles, né? Justamente porque o gênero deles não importava politicamente. E ao mesmo tempo, por exemplo, tinha toda uma preocupação com a paternidade, então por isso a importância do processo ativo, né? Justamente porque a paternidade era colocada enquanto esse local da ordem e a possibilidade de existência da civilização, né? Então, dentro dessas construções, não é à toa que a semente masculina ela precisa ser mais forte, né? Porque se a gente diz que a semente que num jogo a semente feminina seria mais forte, a gente coloca em questão toda a estrutura social daquela sociedade, né? Isso colocaria o espaço, por exemplo, da mulher ser ativa, né? Da mulher se parecer com aquilo que estava sendo descrito como homem. Então isso colocaria em questão uma série né, de importâncias, né, sociais. E como o Laqueur vai terminar, ele vai dizer que as diferenciações de gênero precederam as diferenciações de sexo, né? Porque o que importava era muito mais um status, né, social e uma honra social, que então traduzia essa anatomia, né, que metaforizava essa anatomia. Então as diferenciações de sexo, elas reproduziam essas diferenciações de gênero. Tendo entendido um pouco o processo de construção, né, do modelo de sexo único ali nos gregos, no capítulo 3, chamado Nova Ciência, Uma Só Carne, ele vai então ir um pouco mais adiante e pensar como esses movimentos são reconstituídos, né, a partir da Renascença, né, quando a gente vai ter uma revitalização, né, de toda a arte grega e daí filósofos, né, dramaturgos, né, uma série de preposições. A gente volta a ter essa busca, né, pelos gregos como um processo próprio da produção de uma civilização. Então aqui a questão que é interessante, né, para pensar essas dicotomias, né, sobre o movimento ainda com o modelo do sexo único, é que o Reinaldo Colombo, né, ele até brinca que não é o mesmo Colombo que descobriu a América mesmo, né, que isso estaria sendo colocado muito próximo, né, em 1559, ele vai afirmar que ele descobriu o clitóris, o que ele vai denominar como o pênis feminino.
né? Então, aqui a gente tem justamente, né, de novo, essa proposição, né, desses colombos que não necessariamente descobrem essas coisas, né, mas tomam para si esse processo de descobrimento. Então, o que é interessante de se pensar nesse sentido é justamente como o Colombo vai justificar isso a partir de um empirismo que está muito presente nessa anatomia na Renascença, né? Aonde a pressuposição é que qualquer um poderia ter descoberto aquele clitóris se ele estivesse olhando com objetividade, né? Então, como o Laquer vai dizer na página 92, em primeiro lugar, muito do que está em jogo não se pode decidir empiricamente. Se o clitóris ou a vagina é um pênis feminino, se as mulheres não têm pênis, ou se isso importa, não são questões que as pesquisas pudessem, em princípio, responder. A história da anatomia durante a Renascença sugere que a representação anatômica masculina e feminina depende da política cultural de representação e ilusão, não da evidência sobre os órgãos, canais ou vasos sanguíneos. Nenhuma imagem, verbal ou visual, dos fatos da diferença sexual existe independente das alegações anteriores sobre os significados dessas distinções. Então, o que o Thomas Laquer vai chamar a atenção aqui, né? É que por mais que tenha se descobrido o clitóris, o pênis feminino, isso não é o suficiente para se modificar, né? E para se pensar, então, em termos de uma separação, né? A gente continua a repensar e remeter essas questões a partir de uma ideia de sexo único e de complementariedade. Tanto que o clitóris, ele é então colocado a partir de uma noção de um pênis feminino, né? E não necessariamente dentro de um escopo de um órgão que seria completamente próprio das mulheres, né? Que poderia ter estímulos ou questões parecidas com o funcionamento do pênis, mas que não seria necessariamente a mesma coisa. Não, aqui a gente tem ainda esse tipo de produção que é entre a igualdade e a desigualdade, né? E isso está dentro de uma série de práticas da anatomia, né? Que está colocada dentro de como a anatomia em si vai ser pensada na Renascença. Ele vai linkar quatro grandes questões. A primeira dela é, por exemplo, essa noção do empirismo, de que o corpo fala por si só, né? Então, o corpo, ele não vai estar produzido a partir de textos, mas sim dessa noção de um corpo aberto e adequadamente exposto. Isso vai se refletir diretamente numa arte retórica, né, da produção de imagens, né, nesses grandes compêndios anatômicos que a gente vai começar a produzir na Renascença. Então aqui, a autoridade da visão e o poder da dissecação é que são as grandes possibilidades do corpo falar por si só, né? Mas, como Thomas Laquer vai nos avisar depois, né, isso tem uma série de questões que estão colocadas, né? O que é esse corpo que fala por si só? Bom, isso é uma prática também, né? É uma prática de construção que leva a crer que certas questões são importantes ser olhadas e outras não, né? Então, isso está muito ligado à noção de que crer é ver, como ele vai dizer na página 111. A história da representação das diferenças anatômicas entre o homem e a mulher é extraordinariamente independente das verdadeiras estruturas desses órgãos ou do que se conhecia sobre elas. A ideologia, não a exatidão da observação, é que determinava como eles eram vistos e quais eram as diferenças importantes, né? Então, aqui, essa noção de ver é crer é justamente passada novamente por esse modelo de sexo único, onde o gênero é muito mais importante do que a gente entende por sexo, né? Então, o que é produzido nesse corpo que fala por si só é justamente uma tradução dessas outras questões, né? Dessas construções sociais que são colocadas anteriormente, né? Então, mesmo que se comece a produzir questões, né, a partir dessas dissecações, a partir desse processo anatômico, né, de um outro tipo de relação com o corpo, a gente ainda não consegue ver a diferença de forma diferente, como ele vai brincar, né? E aqui, por exemplo, é a noção de que quando a gente disseca os corpos femininos, não se acha um vaso que ligue diretamente o útero
aos seios, né? Então, por exemplo, esse processo de que o sangue, né, da menstruação, quando a mulher, né, tem o filho, vira leite, e ela não necessariamente menstruou porque ela está, né, transformando esse sangue em leite, ele continua a ser reproduzido dentro da medicina na Renascença. Mesmo que a gente não conseguisse, né, dentro dessa produção, dessa dissecação desses corpos, explicar como que esses processos aconteciam, né? Não existia nenhum tipo de vaso sanguíneo ligando o útero a, por exemplo, os seios, né? E aqui, de novo, a noção de que a linguagem da diferença e da igualdade ainda é marcada, né? Falta uma linguagem para demonstrar como que tem uma diferença entre o corpo masculino e feminino. Muito mais se fala em termos da igualdade, né? Então a gente fala, por exemplo, de um ventre, ou a gente fala, por exemplo, de testículos femininos, né? Então, ver o corpo feminino a gente vê o corpo feminino como uma versão do masculino, como ele vai dizer na página 120. Isso tem implicações muito interessantes, né? Como, por exemplo, ainda uma constituição sobre como o orgasmo e a concepção estão dentro de uma economia corporal de fluidos, como a gente viu antes, né? Então, a noção de falta de calor pela estimulação do clitóris para a concepção ainda é colocada e é, né, reatualizada dentro desses processos. E a noção de excesso de calor continua a agir, né, dentro dessa medicina da Renascença. Só que agora, para pensar os problemas da concepção, como por exemplo a pouca menstruação, né, seria um excesso de calor, que estaria transformando esse corpo feminino em masculino, ou a noção também de poluição noturna nos homens, que também seria um excesso de calor, né? Então, se recomendava, por exemplo, que se deitasse de costas, né, justamente para não esquentar os rins. Então, aqui tem uma série de questões que vão ser reatualizadas, né? E como ele vai dizer, não é porque existem descobertas que a gente consegue modificar o modelo do sexo único, né? Ela acaba se formando, apesar das descobertas, a gente acaba ainda constituindo a noção de desigualdade e igualdade muito mais que uma noção de diferença. Uma outra questão é a noção de fungibilidade desses fluidos, né? A gente ainda tem uma noção muito próxima, né, sobre a menstruação e o leite, como eu falei antes, né? E de uma forma mais específica, ele vai justamente dizer que, na página 130, na verdade, roda uma matriz de prática médica ligava a fisiologia dos fluidos, ali eu acho que é nova, né, gente? Na verdade, renova uma matriz da prática médica que ligava a fisiologia dos fluidos, orgasmos, concepções e dor, né? Homens frios, com menos desejo, menos potentes, menos fecundos, tinham mais probabilidade de ter sangramento como menstrual, e também inúmeros incômodos físicos. Mulheres frias tinham mais probabilidade de sofrer retenção de sêmen da semente ou excesso de sangue, hemonorreia, que por sua vez podia ter uma variedade de sequelas clínicas, depressão, membros pesados, infertilidade e histeria. Drogas caloríficas, uma parteira esfregando a genitália, no caso das mulheres, ou os ardores do próprio coito, podiam levar o corpo frio e úmido à normalidade e restaurar seu equilíbrio de fluidos. O problema continuava sendo o calor, né? Então, como o Thomas Laqueur vai chamar a atenção, né? Essa retórica produzida nesses compêndios, ela muito mais tem uma noção de levar os leitores a entenderem o corpo e os seus fluidos de uma forma específica do que necessariamente descrever descobertas, né, ou modificações dentro desse tipo de né, dessa ontologia que a gente está falando, dessa forma de ordenar o mundo e pensar o sexo, né, enquanto gênero. Então aqui a grande questão retórica era o compreendido como, né? Então a questão, né,
da menstruação compreendida como o leite, né? Ou a questão do útero compreendido como o saco escrotal interno, né? Então, essas noções desses significados culturais, né, eles são muito mais ligados, né? O metafórico e o corpóreo, eles estão muito ligados. A noção de como a gente utiliza de metáforas para explicar as questões corporais, elas não podem ser separadas, né? E como ele vai dizer, é muito mais uma questão de ênfase do que necessariamente de espécie, né? É muito mais uma noção de ênfase a questões de gênero do que necessariamente uma questão de espécie, de como as metáforas e o corpóreo está sendo interpretado. Isso nos leva ao capítulo final dessa primeira parte, né, sobre o modelo do sexo único, que ele vai apresentar no capítulo 4, representando o sexo, onde ele vai justamente demonstrar, né, como que existe essa relação entre o gênero e o sexo no modelo do sexo único. Então, aqui, né, vem essa concepção que eu já falei sobre o sexo em macrocosmo, né, como o corpo e as suas funções e configurações refletem uma ordem cósmica maior, né, então o corpo ele é um microcosmo, ele representa em si todas as questões maiores, né, então nesse sentido a igualdade ela tem que estar presente e as separações elas são de um nível de gênero, né, são um nível de construção social. E isso tem muito a ver, depois, nessa modificação, com um processo civilizatório, né, como ele vai trazer com Norbert Elias, né, de como uma série de novas metáforas de reprodução e novas interpretações do corpo feminino com relação ao corpo masculino vão ser produzidos nessa modificação dessa subjetivação, né, dessas subjetividades. Isso está diretamente relacionado ao que eu já falava antes no Michel Foucault, né? Então, o que o Norbert Elias vai trazer nesse livro, né, falando sobre o processo civilizatório, é como durante né, o fim do período feudal, né, e ali da Idade Média, e o começo, né, da Era Iluminista, você vai ter uma profusão de manuais de comportamento e de etiqueta que vão estar representando essa noção do que seria um povo civilizado, né? Então, por exemplo, a concepção de se alimentar com garfos, né, com utensílios, né, garfo, faca, colheres. A noção, por exemplo, de no teatro você não verbalizar suas emoções, né? Você simplesmente senta e aprecia aquela obra, mesma coisa em questões culturais como a música e a arte. O fato de você não escarrar na rua, a produção, por exemplo, de saneamento básico para que não se joguem dejetos pela rua, né? Dejetos humanos pela rua. Então, tem todo um processo civilizatório que vai produzir certas diferenças que vão tirar dessa noção de macrocosmo como o sexo vai ser representado, né? Mas, antes de chegar nessas diferenças, o Thomas Laqueur faz uma pequena pausa para falar, né, de que mesmo dentro desse modelo, né, do sexo único, o mundo dos dois sexos era representado, né? E isso é uma coisa muito importante de se entender. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui que mesmo que a gente entendesse, né, que essa materialidade do sexo, né, pensada em termos, né, de o que os anatomistas estavam falando, do que a gente estava desenhando ou deixando de desenhar, o que a gente estava percebendo sobre essas questões, e isso pensado dentro de uma ideia de sexo único, né, pensado muito mais nas desigualdades e na igualdade, não significava que em termos sociais a gente não estivesse estabelecendo um mundo de dois sexos, né? Porque justamente como ele vai, né, como ele demonstrou, trazendo desde o capítulo 2 essa questão com os gregos, toda construção social é sim de uma diferenciação, de uma hierarquização entre os sexos, né? Então, por um lado, você tem essa construção muito demarcada socialmente, né, de quais são os papéis e como as mulheres e os homens não podem passar essas barreiras.
e se passam são severamente punidos, né? Então aqui é interessante notar como ele vai trazer vários casos de onde a gente vai ter uma troca espontânea de sexo, né? Então você vai ter várias mulheres que vão em várias situações diferentes passar de mulher para homem justamente porque expelem esses órgãos, né? E dentro desse modelo de sexo único, isso é possível, né? Elas tiveram calor, elas tiveram um processo interno que produziu né? Conseguiu expelir esses órgãos. Mas o contrário, mesmo os anatomistas vão negar, né? Porque seria impossível reverter a natureza. O que eles estão dizendo aqui em reverter a natureza é de que é impossível um homem regredir ao ponto de uma mulher, né? Se o homem é o ser perfeito, ele não pode regredir. E isso está muito presente, então, dentro das noções de transgressões que eram punidas, né? Aqui volta aquelas constituições anteriores, né? Do homem efeminizado e da mulher masculinizada, né? A mulher que toma o papel de ativa e o homem que toma o papel de ativo, né? Então, como ele vai trazendo essas duas citações que eu acho que falam bastante sobre essa noção das transgressões punidas, na página 161 ele vai dizer: um corpo aberto no qual as diferenças sexuais eram questões de grau e não de espécie, em comparação com o mundo de homens e mulheres reais e das claras distinções jurídicas, sociais e culturais entre eles. Então aqui por um lado, né, a gente tem essas diferenças em questões de grau, né, ou seja, nós temos o sexo colocado, né, em termos de uma inversão, né, da mulher em relação ao homem. Mas, por outro lado, a gente tem um mundo social onde claras distinções jurídicas, sociais e culturais é estabelecidas. E como ele vai, então, trazer ainda mais especificamente na página 170, para os médicos da Renascença havia um sexo único. Por outro lado, havia manifestamente pelo menos dois sexos sociais com direitos e obrigações radicalmente distintas, de certa forma correspondendo aos graus mais altos e mais baixos da escala corpórea do ser. Nenhum tipo de sexo, seja social ou biológico, podia ser considerado fundamental ou básico, embora as divisões de gênero, né, as categorias do sexo social, fossem certamente consideradas naturais. O mais importante é que o sexo biológico, que nós geralmente usamos com base do gênero, era tão existente no domínio da cultura e do significado quanto o gênero. O pênis era, portanto, um símbolo de status e não um sinal de alguma outra essência ontológica profundamente arraigada, o sexo real. Né? Então, portar um pênis significava, né, e ele vai mostrar uma série de casos onde as mulheres passam por processos para definir se elas são realmente mulheres ou não, né? Por conta, por exemplo, de mulheres que vão ser ditas que elas são homens porque teriam pênis, e os médicos vão dizer que não, que na verdade é um clitóris muito grande e na verdade tem que ser diminuído, né? Então a gente começa a ter essas questões, né, de que o pênis ali é muito mais do que necessariamente uma verdade sobre o sexo. Ele é uma construção de um símbolo de um status, né? E não eram todos que poderiam alegar que teriam, né? Então aqui é uma questão muito interessante. E isso vai levar então à constituição desse modelo dos dois sexos, né? Quando a gente passa, né, começa a demonstrar esses tipos de questões, é justamente nessa passagem, né, como ele vai dizer ali, do processo civilizatório e de todas as questões que a gente já abordou no capítulo 1, como essa constituição de novas subjetividades, de uma nova epistemologia na ciência, a gente começa a produzir o que ele vai denominar da descoberta dos sexos, né? Ou seja, essa produção dos sexos pela diferença. Então aqui uma das grandes modificações, né, que o iluminismo vai trazer é justamente pensar que a hierarquia social, na verdade, ela reproduz a hierarquia da natureza, ou seja, tem uma inversão nesse sentido, né?
E aqui a natureza colocada justamente como esse fato físico, né? O sexo era um fato físico agora. Ele era simples, horizontal e imóvel. Como ele vai dizer na página 194, é importante ressaltar que o sexo único não morreu, mas encontrou uma poderosa alternativa, uma biologia de incomensurabilidade, na qual a relação entre o homem e a mulher não era inerentemente uma relação de igualdade ou desigualdade, mas de diferença. E essa diferença, ela exigia interpretação. O sexo, entre outras palavras, substitui o que nós poderíamos chamar de gênero, como uma categoria basicamente fundamental. Na verdade, uma estrutura onde o natural e o social podiam claramente serem distinguidos entrou em ação, né? Então aqui, em vez de uma noção de ordem e coerência, né, de um microcosmos que está ligado a um macrocosmos e tem uma noção de intervenção divina, a gente passa para uma organização corpórea, né? Uma organização corpórea pensada a partir da produção sexual da diferença. E justamente a partir de uma noção de diferença que precisa de interpretação, né? E é por isso que eles vão dizer que o modelo de sexo único está errado, porque ele mesmo tendo as questões, ele não interpretou-as, né? Não interpretou essa diferença. Então o que ele chama atenção, né? Justamente como essa diferença ela vai começar a ser produzida nessa anatomia, né? O primeiro movimento vai ser justamente nos esqueletos, né? Que vão começar a serem desenhados como exacerbando certas diferenças, por exemplo, o quadril, ou também colocados de forma a possuírem as características mais masculinas e femininas em termos de como eles eram representados. Isso, obviamente, vai depois para os órgãos sexuais e reprodutivos, né, quando o modelo dos sexos, né, essa tentativa dos sexos, ela meio que fracassa. Aqui é interessante notar que continua-se a noção de um desejo de reprodução que não necessariamente ainda acaba sendo resolvida nesse momento, né, nessa passagem do século XVIII para o século XIX. Né? Então ainda se tem uma noção de que a mulher precisa estar estimulada para poder engravidar. E aqui a gente pode pensar numa série de discursos, né, que a gente ouve sobre a noção de que se a mulher engravidou foi porque ela gostou, ou porque ela gozou, ou porque ela, né, tinha desejo por aquele cara, por quem ela estava tendo relações. Né? Mesmo, por exemplo, em casos de estupros, isso é uma retórica muito comum, né, de serem ouvidas em tribunais, mas também em meios sociais. Então essas questões elas ainda acabam produzindo algumas aporias dentro da biologia. Porque como o Thomas Laqueur vai chamar a atenção, o modelo de dois sexos ele acaba não substituindo o modelo de sexo único, mas pelo contrário, ele acaba se juntando a ele e produzindo então essas aporias. Né? Ele vai chamar a atenção de 4 delas, né? A primeira é a estética da diferença anatômica, né? Onde fotos e ilustrações, né? Elas são produtos dessa atividade social, então elas levam marcas complexas à sua origem, como a gente já falou em termos da literatura, mas aqui, quando a gente fala sobre o corpo, né? Sobre o corpo humano ele ainda é pensado enquanto único, né? Então, o corpo masculino é a representação desse corpo padrão, né? Continuando dentro desse modelo de um sexo único, mas quando é necessário falar de uma diferença, é o corpo feminino que vai aparecer para produzir essa diferença. Então, né, o corpo feminino que vai trazer muito mais esse tipo de construção, né, do modelo do sexo, dos dois sexos. Então, por um lado, a gente continua nessa ideia de um modelo de um sexo único, né? Onde a gente toma o corpo masculino como padrão, mas também o modelo de dois sexos ele entra em ação, principalmente quando o corpo feminino é onde é mostrada a diferença. Aqui, né, a gente tem também um segundo ponto, que é a embriogênese e as homologias galênicas, né, aqui pensando principalmente, né, em tudo que a gente falou do Galeno, onde
se constitui-se ainda, né, toda uma questão muito pautada, né, pelas proposições em termos de uma inversão, né, entre os corpos masculino e feminino, né? Principalmente pensando aqui a constituição dos órgãos genitais e como até um certo período, né, até antes de 3 meses, eles partem de uma mesma estrutura, né, se representam a partir de uma mesma estrutura, e o que acontece é que o corpo feminino vai produzir uma internalização dessa estrutura e o masculino produz uma externalização dessa estrutura. Então, como o Thomas Laqueur vai chamar a atenção, isso continua produzindo, né, essa noção de um sexo único, né? A diferença está colocada muito mais a partir do nascimento dessas questões, né, e quando se formam esses órgãos, do que necessariamente no começo. Então aqui que ele fala aquela frase que eu já disse para vocês, né, que o modelo de 2 sexos ele foi criado apesar de e não em razão de novas descobertas, né? Porque justamente essas descobertas elas ainda acabam em muitos momentos sendo representadas e pensadas a partir do modelo de sexo único. O terceiro ponto é a noção de esperma e óvulo, né? Aqui o interessante é pensar como a construção e a descoberta do óvulo, né, dentro das pesquisas, né, tratadas a partir do século XVIII, né, final do século XVIII, ele acaba sendo reproduzido pelo, né, Linneu, que vai formar toda a taxonomia da ciência moderna e a separação em termos, né, de reinos e espécies, né, e todas essas questões. A justaposição entre o esperma e o óvulo, essa noção de uma contraparte masculina e feminina, ela vai ser reproduzida dentro dessa taxonomia do Linneu, né? Isso vai colocar, por exemplo, a noção de sexo nas plantas, onde a gente vai ter, né, certas características colocadas como femininas e certas como masculinas, né, justamente por terem um papel mais ativo ou mais passivo nessas relações, assim como, por exemplo, as categorias, né, maiores de separação dos seres e do mundo são pensadas e separadas a partir da reprodução, né, se elas são uma reprodução de sexos diferentes, se elas são do mesmo sexo ou se elas estão dentro de uma promiscuidade, né, que é, por exemplo, uma categoria que é criada para um tipo específico, né, uma espécie específica. Agora eu não lembro necessariamente qual é a família, assim, mas eu acho que é um inseto. E isso também vai participar dentro de uma composição maior, né, de uma disputa entre um pré-formacionismo mecanicista newtoniano, em termos de relação do óvulo e da gestação, que vai estar muito relacionada a uma ideia de que você já teria o óvulo, né, e teria uma intersecção, então, né, de uma certa forma divina nessa concepção, versus uma epigênese racionalista, né, que diria justamente que o óvulo ele não tem necessariamente uma força externa que o faz moldar e formar uma criança, né? Isso estaria muito mais dentro dessa natureza, né, que já teria uma hierarquia e uma constituição interna. Então, aqui você vai ter uma série de questões, né, super interessantes desses espelhamentos, né, mas ao mesmo tempo dessas discussões que ainda levam a uma ideia de sexo único. E por fim, ele vai falar sobre a noção do ovário e a construção da natureza da mulher dentro dos ovários, né? Que vai levar então o que a gente vai trazer no último capítulo, né, sobre o sexo socializado. A principal questão dele nesse ponto é justamente a ovariotomia bilateral, né, ou seja, a retirada de ovários de mulheres. E esse vai ser um dos temas que vai estar presente nas pesquisas da professora Fabiola Roden, né? E que a gente vai falar melhor, então, no próximo encontro. Mas que aqui o interessante é sobre como os testículos eram tomados como sacrossantos, né? Então eles não poderiam ser tirados, porque eles
perderiam, né, o homem perderia suas qualidades masculinas, mas ao mesmo tempo os ovários, né, são pensados como a fonte de doenças da falha da feminilidade. Então, condições como, por exemplo, muito apetite sexual, histeria ou outros tipos, né, de questões colocadas enquanto falha dessa pressuposição de uma feminilidade dessas mulheres, são então qualificadas por algum tipo de defeito, né, da presença dessas pedras masculinas dentro do corpo, né? Porque aqui é muito importante colocar que a ovulação ela ainda é pensada como espontânea, né? Então não necessariamente se entende, né, que os ovários têm uma produção desse expelimento dos óvulos, né? A descoberta do óvulo fora do corpo fora da fecundação, ela só vai ser produzida em 1930, né? Então a gente tem que pensar que, nesse sentido, os ovários ainda são muito representados como essas pedras masculinas. Então, como elas estavam produzindo sintomas, né, que não são de feminilidade, mas de masculinidade, então você tiraria esses ovários. E aqui é interessante colocar que esses ovários, então, eram ovários saudáveis, né? E, como o Laqueur vai dizer, esses médicos estão tão crentes nas metáforas que eles próprios criaram, que eles acabam produzindo, né, a extirpação de ovários saudáveis de mulheres, né, para tratar sintomas que são constituídos dentro dessas metáforas, né. Mas isso leva a gente a crer um papel muito importante que vai ser tomado justamente por a perversidade, né, dessa retirada desse processo de castração feminina, como vai ser chamado, né, é de que se coloca um papel muito importante, então, sobre o que é os ovários dentro da constituição do corpo feminino, né, e a importância dele nesse processo. Então, a anatomia, né, principalmente no final do século XVIII, ela vai ter uma abertura muito grande à possibilidade de acessar esse cadáver, né? Então, se antes a gente tinha um acesso muito restrito, com a criação dos hospitais e escolas, a gente vai ter uma disposição de cadáveres muito grande para estudo, principalmente de pobres, né? Mas a questão é que mesmo que a gente tivesse esses cadáveres não podiam falar do prazer, né? Então a questão de entender o papel do óvulo na reprodução, ela ainda não ficava clara, né? Ela ainda não ficava algo nítido dentro dessa percepção, justamente porque não conseguia se entender se uma série de cicatrizes ou uma série de construções nos ovários eram necessariamente algo relacionado ou não ao papel, né, de expelimento de óvulos ou o que necessariamente causava aquilo. Então se tem um investimento muito forte no final do século XIX sobre a investigação do prazer das mulheres para tentar entender o que produzia a liberação de óvulos ou não dentro desse processo, né? Já se entendia que o óvulo era a contraparte do espermatozoide, né, como a gente viu antes, mas ainda não se entendia se, bom, era a libido que, né, libertava esse óvulo, seria o orgasmo, a mulher tinha um controle sobre o útero, né, ela poderia fechar ele ou abrir ele quando ela quisesse necessariamente ter um filho, né? Então aqui começa a se pensar que deixa-se entender de uma falta ou presença de calor, né, em relação a esse óvulo e a noção então de fecundidade ou infertilidade, e passa a se constituir então uma noção da reprodução feminina muito mais ligada a uma ideia do desejo sexual feminino, né? Então aqui é o momento onde a gente vai ter aqueles relatos, né, que estão no começo do livro e que vão chegar agora no seu final, quando a gente vai falar sobre as últimas questões, né, do sexo socializado, aonde então se entendia a partir desses movimentos, né, e dessa necessidade de investigar o prazer das mulheres, que o orgasmo e o prazer feminino não estavam relacionados à reprodução, né? Então tem uma ruptura muito grande
aqui com o modelo de sexo único, né? Porque entende-se então que tem uma separação entre a necessidade de expelir o esperma, né, a partir de um tipo de orgasmo, de um tipo de prazer masculino, mas não era a questão das mulheres, elas podiam engravidar mesmo se não gozassem e mesmo se não tivessem prazer, né? E isso vai levar uma abertura, né, para constituir, então, uma série de questões de causas morais para a infertilidade. Né? Então, a gente passa de uma noção de calor, né, de uma noção muito relacionada, então, a essa concepção, né, de um sexo único para um modelo do sexo, dos dois sexos. Né? E daí a gente chega finalmente ao nosso capítulo final. Né, que é o sexo socializado. E nesse capítulo, então, ele vai chegar finalmente ao Freud e vai começar a demonstrar como que o modelo dos dois sexos ele não necessariamente manifestava um novo conhecimento, né? Mas, ao contrário, ele era produzido através de inúmeros microconfrontos com o poder na esfera pública e privada, né? Então aqui ele também faz um momento anterior, né, de dizer que não foi simplesmente a descoberta do óvulo ou do ovário que fez a gente entender, então, que o modelo de dois sexos era um modelo muito bem estabelecido e era a diferença que a gente tinha que prestar atenção. Mas ao contrário, vai ter uma série de pensadores, né, principalmente, por exemplo, o Rousseau, Hobbes, Montesquieu, que vão trazer questões colocadas sobre essas disputas morais relacionadas à incomensurabilidade dos sexos, né? E essa produção, então, de uma diferença. Isso vai estar muito colocado nos debates que vão estabelecer, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos e da França após a Revolução Francesa, né? Onde mulheres não adquirem o poder do voto, justamente porque se tem uma construção muito forte, né, do processo do que seria a menstruação e a ovulação. Né? A partir do momento que se entende que existe um processo de ovulação, ou seja, existe um processo de menstruação, onde a menstruação está colocada como a finalização desse processo, né? Que ainda não é entendido no momento como a gente percebe, né? Ou seja, o óvulo não fertilizado é só em 1930, mas nesses debates no final do século XIX, começo do século XVIII, no final do século XVIII, começo do século XIX, eles vão estar muito colocados, né, dentro dessas construções de o quanto que a menstruação ela não faz necessariamente parte desse processo, né, de um calor, ou seja, a menstruação não é o líquido, né, não é o contraponto ao sêmen, pelo contrário, ele é o processo final, né, desse processo de ovulação e desse preparo do útero para o recebimento do sêmen, né, para a fecundação. Então, se entende que existe um tipo de processo onde a mulher ela vai se preparar, ou seja, ela despende de uma série de energias e que depois vai ser simplesmente, quando não fecundada, ela vai simplesmente ser liberado. Então começa a se produzir essa noção de ciclo menstrual, né, que vai ser produzido novamente em termos de metáforas, em comparação com o ciclo, com o cio das cachorras, das cadelas, e também outros processos biológicos, como por exemplo o nascimento de um dente. Então, as metáforas utilizadas nesse momento são colocadas para justificar uma incapacidade da mulher, né, de estar no espaço público, porque ela era tomada por esse processo de uma natureza reprodutiva, aonde ela passa por um processo muito forte e muito dolorido e muito demandoso todos os meses. E isso
torna ela incapaz, então, de ser alguém que produziria algo em termos da coletividade pública, né? Então aqui o que é interessante é justamente o quanto que a gente vai ter um processo, né, de cada vez mais entender então a mulher pelo seu sistema reprodutivo, né? E como ele vai falar na página 260, as características sociais da mulher pareciam inscritas em sangue e coágulos, e os ardores cíclicos mal contidos pela cultura. Os trabalhos silenciosos de um órgão minúsculo, pesando em média 7 gramas nos seres humanos, com 2 a 4 centímetros de comprimento, e a inchação e consequente ruptura dos folículos dentro dele, vieram a representar o que era ser uma mulher, né? Então aqui a gente vai ter uma série de mudanças, né? Como ele vai chamar a atenção do sexo para o gênero, do corpo para o comportamento, da menstruação para a moralidade. Mas a gente continua reproduzindo metáforas agora a partir dessa ideia do sistema reprodutivo, né? Então, se antes as metáforas falavam desses processos de desigualdade sobre, né, esse sexo, aqui as metáforas são produzidas, então, nesse caminho que coloca a mulher como uma figura presa ao seu sistema reprodutivo. E nesse sentido, né, o sistema reprodutivo acaba produzindo também essas metáforas do que a gente entende como gênero, né? Então, os homens são abertos, agressivos e simples, como é o gozo, como é expelir o sêmen no papel reprodutivo. Já as mulheres são fúlgidas e misteriosas, justamente como o próprio processo, né, de ovulação, nesse sentido, né, muito pensando nesse momento. Então, as mulheres não sabem quando podem estar grávidas, elas não sabem quando elas vão menstruar, elas não sabem, né, como que o óvulo é expelido no seu corpo. Então, todo esse mistério envolvendo o seu próprio sistema reprodutivo é então colocado dentro, né, de uma metáfora das mulheres, então também no espaço público. Então elas não poderiam ocupar esse espaço justamente porque elas são misteriosas, elas são fúlgidas, então elas não seriam aptas dentro dessa, né, do modelo de dois sexos. E aqui também é interessante pensar que a masturbação e a proibição também são repensadas, né? Elas não são mais colocadas enquanto problemas sociais, né? Mas em si enquanto problemas corporais, né? Problemas de uma ordem de questões morais a serem resolvidas, né? E por fim, chegamos a Freud. E o que o Thomas Laqueur vai falar agora quando ele chega no Freud, e a gente já tem estabelecido mais ou menos essas disputas entre o modelo de sexo único e o modelo de dois sexos. A primeira questão é que o Freud parece estar entre um e outro, né? Ele não parece estar muito bem decidido entre qual dos dois lugares ele ocupa. Então, ele começa, por exemplo, falando que a anatomia é destino, né? A vagina seria o oposto do pênis e marcaria essa falta, né, de essa marca anatômica de uma falta, né? Então aqui vai fazer esse processo de um fato biológico passar a ser uma necessidade cultural, ou seja, né, toda a construção da inveja do falo, né, e da ausência do falo que o Sigmund Freud vai estabelecer para colocar esse processo, né, de uma histeria coletiva de todas as mulheres. Então, dentro dessa composição de opostos, né, da anatomia enquanto destino, somente a heterossexualidade que pode ser pensado como um estado natural, né, que está colocada nessa incomensurabilidade. Então ele dialoga diretamente com esse modelo dos dois sexos. Contudo, né, ele vai dizer que a libido desconhece o sexo. Né? Ou seja, a libido, a forma como as pessoas lidam com os seus prazeres, ela não necessariamente passa pelo sexo. Né? E o que isso leva a crer? Né? Ele vai dizer que o clitóris é uma versão do órgão masculino, é uma versão do pênis. E aqui é o que chama a atenção o Thomas Laqueur. Por que o clitóris é uma versão e não o oposto? Né?
Por que ele age para falar sobre o clitóris dentro de um modelo de sexo único? Justamente porque é nesse ponto, né, nessa aproximação com o masculino, que ele consegue criar uma noção de histeria feminina generalizada, né? Ou seja, uma construção de que se as mulheres elas não passam por um processo que vai tirar da centralidade o clitóris e colocar o prazer feminino dentro da vagina, né? A gente teria mulheres que entrariam nesse estado de histeria, né? Então, a cultura que assume o papel causal dos órgãos, né? É a partir da cultura que a gente explica os órgãos, e mais do que isso, é a partir desse ponto de sair do clitóris o prazer sexual e passar para a vagina, né? Ou seja, passar de um órgão que seria uma versão né, feminina de um órgão masculino para um órgão que seria completamente pensado em termos de oposição, né, em termos de uma incomensurabilidade biológica, que o Freud consegue fazer a passagem completa, então, né, de um modelo do sexo único para o modelo dos dois sexos, né? Tirando o clitóris dessa jogada, ele consegue dizer, não, o prazer masculino tá no pênis, assim como o prazer feminino tá na vagina, né? E a gente pode pensar, então, na série de consequências que a gente vai ter em termos de noção do prazer feminino só por essa construção do Freud, né? Não pensando em todas as outras questões, mas, né, todas as outras questões também são interessantes. Então aqui eu queria terminar com duas citações, né, do final desse livro que justamente resumem um pouco essa história, né? Então, justamente a primeira, né, nessa noção, na página 280, de quanto a suscetibilidade erotógena à estimulação foi transferida pela mulher com sucesso do clitóris para o orifício da vagina, ele adotou uma nova zona para os objetivos de sua atividade sexual, né? Ou seja, a gente consegue finalmente produzir a diferença a partir do modelo de dois sexos, né? Não precisando mais fazer a comparação no modelo de sexo único. Então ele finalmente produz a capacidade de pensar, né, junto com essa noção da mulher como o seu sistema reprodutor. Então, colocar também o prazer feminino na vagina finaliza esse processo como um todo. E por fim, né, o último parágrafo que ele vai ter na página 288, que eu acho que finaliza muito bem todas essas questões, né, resume tudo que eu estou falando para vocês aqui, com toda a sua paixão por biologia, esse preeminente pensador do século XIX mostrou como é difícil para a cultura tornar um corpo adequado a categorias necessárias à reprodução biológica e, portanto, cultural. Dois sexos não são a consequência necessária e natural da diferença corporal, nem tampouco o sexo único. A forma com que a diferença sexual era imaginada no passado são muito desassociadas do que era realmente conhecido sobre essa ou aquela parte da anatomia, esse ou aquele processo fisiológico, e derivam das exigências retóricas do momento. É claro que a linguagem específica se altera com o tempo. A versão de Freud do modelo de sexo único não se articula no mesmo vocabulário que a de Galeno, assim como o cenário cultural. Porém, basicamente, o conteúdo do discurso sobre a diferença sexual é desencadeado por fatos e é tão livre quanto a ação do pensamento, né? Então ele termina justamente demonstrando sobre como essa produção de uma diferença sexual também, né, não necessariamente distorce, mas ela responde a questões retóricas e exigências retóricas do momento, né? Então, o apagamento do clitóris enquanto um prazer, não, local do prazer feminino, é justamente para rearticular esse tipo de modelo de dois sexos, né? E colocar então o prazer sexual completamente na vagina em oposição ao pênis. Então, finalizando essa grande aula, né, foi bastante comprida, muito mais do que eu imaginei, mas eu acho que tem muita coisa interessante aqui que eu queria passar para vocês.
Então voltamos a pensar, né, sobre como esse modelo de sexo único e modelo de dois sexos, ele acaba nos colocando questões para pensar justamente como que a gente produz a diferença, né? E isso lança a mão, né, dessas ideias de como as metáforas utilizadas são importantes para a gente também entender todas essas questões sobre a diferença, né, e como ela é efetivamente produzida. E aqui fica essa pergunta, né, de que as descobertas, elas produzem deslocamentos ou elas acabam reativando velhas ontologias, né, velhas formas de explicar e de produzir o mundo, né? Como ele diz, o modelo do sexo dos dois sexos, ele se produziu apesar de novas descobertas, né? Não ao contrário, não pelas novas descobertas. Então, fica aqui essa provocação, né? A gente vai, né? Nós vamos ter o nosso encontro no sábado, às 14h, justamente para vocês trazerem todas essas questões que vocês possam ter vindo, né? Vamos discutir melhor uma série de exemplos, né? Vamos poder dialogar né, mais abertamente sobre essas questões. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês já tiverem, quiserem anotar, vocês podem me mandar, porque eu já posso ficar pensando sobre elas. Mas então a gente se vê no sábado, né, para discutir conjuntamente essas questões que o Thomas Laqueur nos traz e também colocar dúvidas em algumas coisas, certo? Então a gente se vê no sábado. Até mais.